Olá, pessoal, boa noite, bem-vindo a mais uma noite acadêmica. Eu sou o professor Paulo, e estamos aqui no Qualitas falando um pouquinho. Eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, médico veterinário, e vamos falar hoje um pouquinho sobre atualização em esporotricose zoonótica, né, alguns spotlights que a gente vai apresentar hoje aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar um pouquinho é a origem do nome, né, da esporotricose. Então, a esporotricose associada à doença de Schenck, né, que foi o primeiro pesquisador a fazer a descrição de uma doença, depois chamada doença de Schenck, que tinha como característica a presença de nódulos cutâneos na pele, e esses nódulos eles se disseminavam pela cadeia linfática e faziam com que a gente tivesse uma característica tipo de abscesso que não era por infecção bacteriana. E aí os primeiros relatos da doença, que aconteceram em 1898, ou seja, estamos falando de uma doença que tem mais de 100 anos, né? Então são registrados pelo Hospital John Hopkins, né, em homenagem ao Dr. Benjamin Schenck. No início, a doença era caracterizada como doença de Schenck, né, como Sporotrix Schenck, né, na sua característica. Bom, então, assim, tentando entender um pouco, né, um pouco da história, né, então o primeiro relato foi em 1898, depois tivemos a caracterização da doença em 1900, o primeiro caso descrito no Brasil em 1907, depois o primeiro caso de infecção zoonótica em 1952, e depois o primeiro caso de infecção zoonótica no Brasil em 55, e aí depois tivemos um momento assim onde a gente não tinha muitos relatos e informações, até que a gente teve a epidemia no Rio de Janeiro, né, na cidade aqui do Rio de Janeiro, com um quadro assim, né, hiperendêmico. Então tivemos essa epidemia no Rio, na década de 90, no finalzinho da década de 90, em 98, e aí a partir dali nós começamos a ter um ciclo de proliferação e disseminação da doença. Em 2007, né, nós tivemos a caracterização do Sporotrix brasiliensis, ou seja, até 2007 acreditava-se que a esporotricose no Brasil, os casos hiperendêmicos eram causados pelo Sporotrix Schenck, e depois de 2007 se caracterizou um novo clado, ou seja, uma nova sequência genética, né, ou seja, uma mutação do Sporotrix do Schenck, uma adaptação dele ao continente da América do Sul, a uma condição do Brasil, e aí está classificado como Sporotrix brasiliensis, tá? A partir dali, começamos a ter maior prevalência da doença e surtos da doença de forma em expansão no Brasil. Em 2015 até 2019, numa condição assim de disseminação em todo o território nacional, como uma doença muito prevalente, tá? Bom, e onde a gente está, né, e como a gente tem, qual é a nossa responsabilidade enquanto médicos veterinários? Então, quando a gente pega os casos, né, no início, né, na década de 50, na década de 60, a esporotricose ela era muito centralizada no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Depois a gente começou a ter uma expansão para toda a região sudeste, sul e centro-oeste, e hoje, né, a gente tem praticamente ela prevalente em todo o território nacional, destacando que o estado do Rio de Janeiro hoje é o estado e a região com maior número de casos e com maior preocupação que a gente tem da doença. Então, um alerta principalmente para os moradores do Rio, para os veterinários do Rio, para os nossos colegas, e principalmente no deslocamento desses gatos que saem do Rio de Janeiro para outros estados, para outros municípios, por conta exatamente da questão relacionada ao biofilme, à resistência e animais assintomáticos. Então é importante que a gente olhe para isso. Bom, essa é uma perspectiva da esporotricose mundial, então a gente tem o Brasil e a Índia como os dois maiores centros de esporotricose. A gente já percebe uma disseminação da doença para toda a América Latina, para os Estados Unidos, né, regiões da África, na Austrália, na Índia, no Irã e parte da Europa. Óbvio que a gente deve ter esporotricose em outras regiões. Regiões muito frias não são propícias para o desenvolvimento do fungo, mas a gente talvez não tenha os relatos da esporotricose ou o diagnóstico efetivo da esporotricose. Queria destacar um trabalho que foi bem recente, foi publicado agora em 2024, que fala um pouquinho da perspectiva dos casos de esporotricose brasiliensis, ou seja, da presença do fungo que foi primeiramente descrito no Brasil em outros lugares do mundo. Então, nós temos hoje casos de Sporotrix brasiliensis no Reino Unido, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Paraguai, no Chile e na Argentina. E provavelmente existe essa disseminação e talvez a gente tenha isso acontecendo em outros países também, principalmente de gatos que saem do Brasil
para outros países. Isso já tem uma condição, né, assim, de preocupação, então a gente percebe naturalmente que todos esses relatos fora do Brasil se referem a gatos que foram deslocados do Brasil com seus tutores para esses países, né? Então existe uma preocupação. A gente também tem que destacar o aumento do número de casos em pessoas e também o aumento do número de óbitos em pessoas com Sporotrix, principalmente com Sporotrix brasilense. Então as infecções em seres humanos, elas têm aumentado por conta do contato das pessoas. Isso se deve a uma questão de vulnerabilidade, maior agressividade do fungo e, obviamente, a relação de pessoas com imunossupressão, com doenças, né, que causam imunossupressão, de tutores que estão em tratamento de forma efetiva, e com isso você acaba tendo uma possibilidade maior de uma infecção sistêmica, causando a doença de uma maneira mais severa ou talvez mais grave de forma efetiva. Eu passei direto aqui, então, né, o que a gente tem de atualização e informação? Então, eu queria destacar alguns artigos publicados, né? Então, esse é um artigo publicado em 2023, no finalzinho do ano, que fala sobre, né, a epidemiologia, terapia e desenvolvimento recente, e o relato também agora de 2023, falando dos casos, né, fora da América do Sul, então destacando, né, aquela perspectiva principalmente do Reino Unido. E temos uns artigos, né, publicados em 2022, 2021, artigos também assim bem recentes e bem atualizados, mostrando a perspectiva do tratamento, orientações e disseminação da doença como um todo. Então, estratégias e pensamentos futuros da doença. Mas queria destacar, né, que a gente hoje já tem a esporotricose na página da Organização Mundial de Saúde, falando e alertando, principalmente como uma doença emergente, principalmente na América do Sul, mas principalmente da relação de deslocamento dos animais da América do Sul para outros países. Isso faz com que a gente tenha uma perspectiva, né, um olhar de atenção, principalmente para os gatos que são deslocados, né, com seus tutores para fora do Brasil. E aí, na página da Organização Mundial de Saúde, né, numa atualização agora em novembro de 2023, ele fala, né, que é uma infecção causada por diferentes fungos Sporotrix. As infecções, elas acontecem em países tropicais e subtropicais, e tem áreas hiperendêmicas com mais de 25 a 100 casos para cada 100 mil pessoas, que é o caso do Rio de Janeiro, que é o caso do Brasil, né? O Sporotrix brasiliensis é o que, de uma certa maneira, tem se demonstrado mais virulento, mais efetivo, e é uma espécie natural da América do Sul, principalmente no Brasil, com mais de 11 mil casos humanos, e com aumento de óbitos acontecendo. Seja uma infecção, apesar de ser uma infecção da pele subcutânea, é possível que você tenha quadros sistêmicos, né, e o diagnóstico, né, é se dado por ferramentas naturais, né, da patologia clínica. E fala que a esporotricose, né, é uma doença tratável e eficaz, né, no seu tratamento. Mais ou menos, né? Em pessoas, isso também não é muito real. A gente está falando de médias de tratamento de 3, 4, 5, 6 meses, e às vezes, né, em gatos, tratamentos por mais de um ano. Então, a gente tem que entender um pouco toda essa perspectiva. Os artigos, eles falam, né, naturalmente, que o Sporotrix brasiliensis é o fungo, né, de maior patogenicidade. Eles empregam o termo virulência, mas ele, na verdade, né, é mais patogênica, porque ele não é um vírus. Né, ele acomete pessoas, gatos, roedores, cães, e é presente no meio ambiente, e é considerado hoje, né, o fungo de maior agressividade, patogenicidade e com maior número de quadros clínicos, seguido do Sporotrix schenck, do globosa, do Luriei, que são fungos que causam a doença de forma frequente no homem e em gatos. A gente tem outros fungos da família Sporotrix, mexicana, chilense, sumícola, pálida, alfasma, que podem causar também a doença em pessoas e nos animais, mas de forma ocasional. Seria uma transmissão menor, normalmente com baixo risco, né, e com baixa patogenicidade. Bom, o que a gente tem os artigos também falando? Esse aqui foi o artigo que gerou esse último artigo que eu mostrei, né, que fala do primeiro relato lá no Reino Unido, e é interessante porque nesse relato, né, eles falam assim, o gato saiu do Brasil, passou pelo controle de triagem lá no Reino Unido, esse gato não apresentava lesões, e mais ou menos um ano depois, um gato que nunca saiu de casa, nunca foi para lugar nenhum, um gato assim, totalmente domiciliado no Reino Unido, ele começou a apresentar lesões de pele, e infectou o dono, e infectou o veterinário que fazia assistência desse animal, mostrando exatamente assim, a nossa preocupação em relação, principalmente, à formação
de biofilme, ou seja, que é uma camada protetora, né, do fungo, para evitar justamente a ação do antifúngico e fazer com que esse fungo consiga ficar em latência por um período muito grande, e uma preocupação na disseminação da doença quando esse gato acaba desenvolvendo uma diminuição da sua resistência. Então, essa é a perspectiva e é o olhar que nós temos que entender em termos de doença. Lembrar que a esporotricose é uma doença relacionada principalmente a gatos de rua, abandono, vulnerabilidade social, é uma zoonose direta, ou seja, né, o contato de gatos infectados com pessoas suscetíveis acabam fazendo com que você possa pegar, né, e adquirir a doença através da arranhadura, da mordedura e principalmente das secreções na pele desses gatos, das feridas, dos exudatos da pele, fazem com que você tenha maior risco se você tiver uma ferida ou se esse exudato cair no seu olho, você pode desenvolver a doença. Então, existe uma preocupação muito grande, principalmente com esses animais de abrigo, animais de acumuladores. Então, precisamos ter sempre um olhar de atenção também para essas questões relacionadas à vulnerabilidade social, socioambiental, acumuladores, protetores, pessoas com muitos gatos e gatos em abrigos, muitas vezes, assim, porque a doença se dissemina de forma muito rápida. Bom, então é uma infecção micótica granulomatosa causada pelo fungo da família Sporotrix, de evolução subaguda, então começa, às vezes, com uma feridinha, e ela se torna, às vezes, crônica, né, podendo acometer os tecidos cutâneos, subcutâneos, e a rede linfática, inclusive, pode se disseminar para outros órgãos e fazer quadros sistêmicos, né, da doença de uma certa maneira. Destacar aqui um gatinho, né, que a gente atendeu, né, então assim, um gatinho que já vem em uma condição de vulnerabilidade, era um gato de rua, e a gente consegue perceber o tamanho da ferida, uma dimensão, e a gente apenas fazendo um imprint, ou seja, né, a colocação de uma lâmina sobre a ferida, a gente já consegue ver essas formas ovaloides, com centro bem cromado, né, núcleo, então caracterizando, na verdade, da família Sporotrix, ok? Bom, é uma doença que a gente tem alguns aspectos de disseminação, então entender a epidemiologia é fundamental. A gente tem no ambiente o Sporotrix schenck, o Sporotrix brasiliensis e o globosa. A disseminação para gatos ou roedores, ou até para cães também, ela acontece principalmente pelo Sporotrix brasiliensis, que infecta o solo, principalmente a partir da eliminação dos artroconídeos nas fezes. Então, a gente tem que prestar atenção também que no manejo da esporotricose, principalmente de tutores, o recolhimento das fezes e o descarte dessas fezes, principalmente em locais, né, que tenham descarte de forma adequada, diminui, né, a contaminação ambiental que volta para esse gato, né? Então, gatos infectam pessoas, gatos infectam outros gatos, né, caçando, potencialmente contaminam roedores. Esses roedores possivelmente contaminam os gatos, esses roedores possivelmente contaminam cães e possivelmente contaminam outros roedores também. O contato de transmissão direta para pessoas não é tão comum, porque a gente não tem esse contato tão grande, mas seria possível também. E, obviamente, um cão infectado, ele pode infectar um homem, né, e pode infectar um outro roedor, ou pode infectar um outro gato. Então, quando a gente olha o aspecto epidemiológico da doença, né, nós temos que ter um olhar principalmente para o descarte das fezes, dos gatos contaminados, dos roedores, uma limpeza normalmente de áreas ou um descarte adequado das fezes, e lembrar que esse ciclo ele é um ciclo perpétuo. Inclusive os gatos que morrem e os gatos ou os roedores que morrem também, que ficam no solo, eles podem, né, ser fonte de infecção futura, né? Pensando também que é um fungo saprófito, dimórfico, ou seja, se apresenta na forma de levedura e de filamento, que tem um crescimento de forma filamentosa, ou seja, com as hifas, em uma temperatura ambiental em torno de 25, 27, 28 graus, e quando ele está no hospedeiro vertebrado, principalmente, né, ele se torna uma levedura e ele tem um crescimento na temperatura normalmente média entre 35 a 37, 38 graus. Temperaturas mais quentes favorecem a disseminação do fungo, principalmente no hospedeiro vertebrado, o que é uma característica, porque a nossa temperatura corporal, e principalmente a dos gatos, que tem uma temperatura 38, 39, né, graus, assim, acabam fazendo com que eles fiquem um pouco mais suscetíveis ao desenvolvimento do fungo e a forma leveduriforme da doença. E aí, por que o Rio de Janeiro tem tanta esporotricose? Não diferente do Brasil, temos muitos gatos, temos muitos acumuladores, temos uma população de gatos muito grande e temos um clima super quente.
né? Então, é natural, a gente tem observado que a mudança climática tem levado ao aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura certamente contribui para a perpetuação do fungo e a disseminação dele de forma ambiental, né, nessa condição. Então, os aspectos das mudanças climáticas favorecendo, né, o desenvolvimento de uma doença emergente que dependente, né, entre aspas, né, do calor. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai entendendo que o nosso gato ele acaba sendo mais suscetível à doença. E, obviamente, em matérias publicadas recentemente, a gente vê, né, que o Brasil vai ter ondas de calor sistemáticas, né, e isso faz com que a gente tenha mudança do clima, e esses ciclos de calor, eles, de uma certa maneira, favorecem, né, o recrudescimento da doença, ou até mesmo, né, o maior desenvolvimento, né, da doença. Então, não temos muito o que fazer em relação à mudança climática, né? Isso é uma coisa que depende de políticas públicas globais, mundiais. Podemos fazer a nossa parte individual, mas certamente a gente vai ter um desafio futuro no enfrentamento da esporotricose zoonótica. Bom, né, rapidamente os aspectos clínicos, né, não tem predileção racial, idade entre 4 e 14 anos, então tanto filhotes como adultos podem pegar, e idosos também. Gatos adultos jovens são mais suscetíveis porque vão para a rua, têm os contatos com as fêmeas principalmente, ou têm conflitos agnósticos, ou seja, brigam com gatos de rua, e com isso tem maior chance de se ferirem, de adquirirem a doença. Machos são mais acometidos, mas se a gente pensar estatisticamente, isso não é tão relevante, mas são mais acometidos porque brigam mais, têm mais contato, então, de uma certa maneira, são mais expostos. E considerando a epidemiologia da doença, a forma, né, o gato se infecta normalmente no ambiente de uma forma filamentosa, ou se infecta, né, de artroconídeos, né, de formas leveduriformes de outro gato, e muitas vezes esse ciclo de desenvolvimento, ou seja, ter o período de incubação até a manifestação dos sinais clínicos, em média, é de 30 dias. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouco mais, vai depender muito da imunidade do gato, da extensão da ferida, da carga fúngica inoculada nesse paciente de uma certa maneira. Né? A literatura fala, né, da forma cutânea fixa, da forma linfocutânea, da forma cutânea disseminada e até da forma extracutânea, nodular ou interna, de uma certa maneira, né, onde, né, a cabeça, os membros, né, e a barriga ou o dorso, né, seriam as áreas mais suscetíveis. Eu brinco que normalmente, né, esta bola em torno do gato, né, pode caracterizar qualquer forma de esporotricose, ou seja, a esporotricose ela não escolhe região. Qualquer lesão exudativa, qualquer ferida na pele do gato, ela deve ser considerada como uma, né, associada à esporotricose, minimamente como um diagnóstico diferencial da doença. Então, gente, feridas na pele, feridas nas patinhas, são feridas características normalmente da doença, as lesões normalmente nas orelhinhas, nas pinas, principalmente na face interna, na face caudal da orelha, né? Então são características normalmente onde o gato coça, e aí a infecção da pele, quando ele coça a orelha, transmite o Sporotrix para a borda da orelha, para a base da orelha, então você começa a ter uma percepção da doença. A gente consegue perceber também, muitas vezes, a disseminação da doença para o plano nasal, né, com normalmente o crescimento da narina, o crescimento da forma ali do plano nasal. Então, isso normalmente é muito suspeito de esporotricose, e, obviamente, as formas disseminadas na pele, onde a gente tem, né, a lesão na cabeça e esse gatinho aqui com uma lesão extensa associada à esporotricose. E aí, rapidamente aqui, só para a gente poder comentar que essas secreções aqui, ou seja, essas lesões exudativas, elas são altamente contaminadas, então, assim, o risco na manipulação desse gato, o risco desse gato numa cama, num sofá, em uma caixa, ele transmite a doença por conta da presença desses artroconídeos, por presença das formas leveduriformes, e isso configura sempre um risco muito intenso de transmissão. Então, todo cuidado na manipulação desses gatos, todo cuidado na higienização dessa caixa de transporte, todo descarte de material usado nesse gato tem que ser feito de forma correta e adequada. Uma outra questão muito importante, que tem se mostrado um grande desafio na veterinária, é a forma nasal da esporotricose. Então, eu sempre, na minha rotina, quando eu pego os gatinhos, né, eu sempre procuro fazer uma foto do plano nasal, mesmo que ele não tenha lesão, às vezes ele só tem uma secreção, ele tem um processo de rinite, um processo de rinocinusite, que às vezes é crônico, às vezes o dono não caracteriza ou não tem a história da esporotricose,
Mas se essa infecção se tornar crônica demais, não responsiva ao tratamento, com alguma elevação do plano nasal, com alguma deformidade da face, é importante que a gente faça a coleta desse material e que a gente coloque dentro da nossa triagem o diagnóstico da esporotricose, porque ela faz, né, principalmente a esporotricose nasal, essas deformidades faciais que são muito características. Então, a gente consegue observar isso em muitos gatos com a doença. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Então, não histórico do gato, se ele tem contato com o jardim, se tem contato com outros gatos, se é um local muito endêmico. Então, aqui no Rio de Janeiro, todo local do Rio de Janeiro é endêmico para esporotricose. Ok, você está num bairro, você comprou um gato de um gatil, você mora num ambiente talvez, né, melhor, numa região que tenha menos presença, que tenha menos gato de rua, um condomínio, às vezes, onde você não tem tantas espécies, não tem tantos gatos de rua, certamente você tem uma menor prevalência da doença. Mas em ambientes com muitos gatos, ou em ambientes que você tenha muito animal de rua, certamente configura um risco maior. Gatos que vêm de abrigos, gatos que vêm de protetores, gatos que vêm de ambientes muitas vezes não controlados, filhotes às vezes, já vêm contaminados, então é importante sempre tentar entender a história desse gato para saber o risco de exposição. Fazer um exame físico dermatológico e aí os exames complementares, né, associados à citologia, o exame direto, né, um PAF, um imprint, a cultura e o desenvolvimento antifúngico, a sorologia e o histopatológico como um diagnóstico. E lembrem-se, né, que qualquer lesão no gato pode ser suspeita de esporotricose. Então, eu alerto para todo mundo sempre, assim, qualquer ferida de pele, não é obrigatório nem mandatório, mas eu falo assim, é mandatório, obrigatório, uma lâmina, cora com panótipo, com guinça, olha no microscópio, e se você encontrar aquelas formas, né, ovaladas, você provavelmente está diante de um caso de esporotricose, e aí você vai fazer uma investigação maior de complementação. Bom, a gente tem alguns artigos que são muito bons, um daqueles artigos que eu citei, ele tem esse algoritmo aqui, né, ele fala do tipo de amostra, então você tem pus, exudatos, biópsia e aspirados de pele, você tem os fragmentos de tecido e você pode coletar sangue para diagnóstico, né? Você tem as formas de diagnósticos clássicas, né, na micologia, né, o exame direto ou a cultura fúngica, então a gente tem essa condição e normalmente essa forma ela faz com que você consiga ver as formas leveduriformes, a característica dessa forma vai te levar para uma família fúngica que você vai caracterizar ela normalmente, né, como um Sporotrix. Né? O diagnóstico molecular ele pode ser feito também por qualquer material, né, e é uma PCR, e a PCR ela consegue uma identificação da família, inclusive, né, da espécie efetiva que a gente tem. Então, você consegue chegar no Sporotrix brasiliensis como uma característica da doença. Fragmentos do tecido fazem com que a gente possa fazer um histopatológico. Então, o histopatológico, a gente tem várias formas de fazer a imunohistoquímica, e a gente consegue caracterizar, né, a forma fúngica, principalmente no bloco, quando a gente faz a biópsia. E na coleta de sangue, a gente hoje tem principalmente a detecção de anticorpos, a gente tem um kit comercial, feito por um laboratório, que é a BD Diagnóstica, que faz normalmente essa condição. Então, se você tem títulos aumentados ou anticorpos de Sporotrix, né, isso sugere para a gente que você tem ainda a presença do fungo circulante. Considerando que doença fúngica não faz anticorpos sólidos, ou seja, não faz uma memória efetiva e duradoura. Então, normalmente, quando você resolve a infecção, você tem assim, a sorologia ela negativa. Então, é importante que a gente entenda um pouco essa condição, tá? Lembrar só que todo manejo, cuidado, principalmente na manipulação de gatos com esporotricose, deve ser feito de forma muito criteriosa e muito cuidadosa. Luva, avental descartável, uso de máscara, uso de óculos e uso de avental, porque assim, isso configura um risco efetivo. Esse gato, se ele estiver com esporo nasal, se ele estiver com muita secreção e ele sacudir ou mexer, ele muitas vezes pode dispersar, através de fômites, partículas fúngicas, e essas partículas elas podem se depositar sobre a sua pele, sobre a sua unha, podem se depositar sobre o seu olho, e de uma certa maneira você pode desenvolver um processo de contaminação. Tá? A gente tem os exames diretos, então o imprint, né, a biópsia e o swab, eles fazem com que a gente consiga verificar efetivamente, né, a presença do fungo, dessas formas, nesses tecidos. Bom, a literatura fala que a gente encontra o fungo em 100% das lesões cutâneas, que a sensibilidade do exame direto
na cavidade nasal em torno de 62%, na cavidade oral em torno de 41% e na unha em torno de 39%. Então, gente, assim, destacar também que às vezes exames negativos, né, um swab da cavidade nasal, ou uma avaliação, um swab, ou uma avaliação da unha, né, pode levar a um resultado falso negativo. Então, assim, você naquela amostra, você não conseguiu detectar o fungo, o que não quer dizer que o animal não esteja infectado com a doença. Então, é importante a gente entender também os métodos diagnósticos e a sensibilidade da amostra que a gente tem. A avaliação através do SWAB, normalmente, faz com que a gente tenha, né, uma percepção boa da avaliação, né? Então a gente consegue ver, né, a colocação do SWAB nasal, a gente coloca ele na lâmina diretamente, e a presença da lâmina a gente tem. Uma crítica aqui no vídeo, né, só para mostrar assim, às vezes, é que esse é um vídeo, né, de um colega fazendo o exame, mandou para mim para poder ver como é que ele estava fazendo, e aí eu comentei com ele, inclusive, entendeu? Olha só, você está sem jaleco. Então, mesmo um gato manso, né, esse gato, de repente, ele pode ter um momento de excitação ou de desconforto, ele pode resolver ter uma atitude de medo e de tentar fugir da mesa, e ele pode, nessa tentativa, arranhar o veterinário, o auxiliar, e pode caracterizar um risco de acidente. Então, assim, é muito importante a gente destacar a necessidade que a gente tem de controle, efetivamente, tá? E também a importância, muitas vezes, dos casos mais graves ou recidivantes, né? Às vezes a gente precisa fazer uma rinoscopia, fazer alguma avaliação, e a gente às vezes vai perceber ou vai identificar, muitas vezes, a presença de formas levedoriformes que sugerem para a gente a presença do fungo nessa condição, ok? Bom, a cultura fúngica, ela tem essa característica de formação, né, irradiada normalmente, então é um outro método de avaliação, né, e a gente consegue estabelecer a partir depois da visualização dessas hifas, e aí um destaque em relação às hifas. Normalmente o Sporotrix brasiliense, ele tem esses artroconídeos aqui, esses conídeos, de forma muito intensa, então eles parecem mais um cacho de uva do que, por exemplo, o Sporotrix schenck, que tem uma menor quantidade de conídeos nas pontas dessas hifas, então seria um diagnóstico de suspeição mesmo. E a sorologia como método também importante, né, a BID Diagnostic é uma startup nacional, né, de uma colega nossa, que é a Leila, né, assim, uma professora aposentada, que hoje tem uma startup, tem um projeto na USP, então tem um trabalho de excelência. Ela desenvolveu o kit de sorologia para o diagnóstico em pessoas e em gatos, então, assim, é um kit que é comercial e a gente consegue fazer a sorologia como um método diagnóstico efetivo. Bom, o que a gente tem de tratamento, né? Então, assim, o desafio é tratar o gato. Então, hoje, num guidelines publicado em 2022, né, a gente tem justamente, né, como método de diagnóstico e de tratamento efetivo, a dose de 100 miligramas a cada 24 horas para gatos acima de 3 quilos do itraconazol na forma de cápsula, tá? Eles falam que o itraconazol composto, manipulado, não é uma forma muito efetiva de tratamento, tá? Gatos entre 1 e 3 quilos, 50 miligramas a cada 24 horas, e gatos com menos de 1 quilo, 25 miligramas a cada 24 horas. Em casos de gatos muito resistentes, lesões nasais, gatos que já estão passando por um tratamento e que não tem uma melhoria clínica, ele sugere, né, a administração do itraconazol com iodeto de potássio, iodeto que pode começar em 2,5 miligramas por quilo, até 5 miligramas, e ele fala que se você não tiver sucesso, você pode chegar até uma dose de 25 miligramas quilo, e combinar o itraconazol naquelas doses padrões. Então, gente, assim, isso é o que hoje a gente tem como padrão para um diagnóstico efetivo, e é o que a gente tem disponível de melhor opção para o tratamento da esporotricose zoonótica em pessoas. Bom, a gente tem alguns artigos que falam de novas formas, de novos remédios, só para a gente poder ver. A gente tem num artigo de revisão, num estudo de revisão, 25 artigos que falam de 28 medicamentos in vitro, então é estudo in vitro, contra o Sporotrix brasiliense, né? São 20 produtos químicos, então são formas químicas que não são comerciais, não estão disponíveis para a gente, e de 8 medicamentos reaproveitados. Não são medicamentos específicos para esporotricose, para fungo, mas que podem ser utilizados de forma. E aí eles têm, inclusive, assim, doses. E aí o que ele fez nesse artigo? Ele considerou os artigos que tinham a inibição total do fungo, ou seja, que esses remédios, nessas concentrações, conseguiram matar o fungo. Gente, artigo, né, e publicação in vitro. In vitro, muita coisa funciona
e quando você leva isso para o in vivo, nem sempre é tão disponível. Esse mesmo artigo ele fala de outros compostos, né, associados, não tão comuns, alguns são mais famosos e outros não. Por exemplo, assim, ele tem um artigo que fala, publicado aqui nessa altura em 2015, do uso do mitelforano, da mitelfosina, que é usada para o tratamento da leishmaniose canina. Então, assim, e humana, né? Então, assim, a mitelfosina, ela em um N de 3 gatos, ela, assim, teve um efeito semelhante ao do itraconazol, tá? Nesse artigo. Então, beleza. Só que o metilfuran, né, ele é extremamente tóxico para gatos. Então, tem o ajuste de dose, tem o cálculo, é um trabalho experimental. Então, assim, você faz in vitro, e aí aquela forma ela pode efetivamente assim ter um resultado. Então, não é porque a gente tem às vezes um trabalho publicado que cita o produto, a gente tem que usar esses produtos com todo o cuidado e com muita atenção, tá? E o que a gente tem de mais moderno hoje, né, são formas que também não estão totalmente disponíveis. A gente tem trabalhos em evolução com fármacos diversos, né? Mas eu queria destacar aqui principalmente, né, a nicomicina, que é um fármaco que foi patenteado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, de uma colega nossa que ganhou até um prêmio de melhor artigo científico, que mostrava que a administração oral de nicomicina entre 200 ou 400 miligramas tinha um efeito melhor do que o itraconazol. O problema é que a gente não tem esses fármacos ainda totalmente disponíveis de forma comercial. Então, é o nosso desafio mesmo, tá? Bom, a gente tem tratamento com a criocirurgia, que é totalmente eficaz, são fotos cortesia de uma colega nossa, a professora Alessandra. A gente tem muita eficácia nos tratamentos, a gente faz criocirurgia na nossa rotina de atendimento clínico, né? Destacar que a gente tem um curso de criocirurgia coordenado pelo professor Cadu, né, o Carlos Eduardo, que é o professor e o mentor da pós de oncologia, e é um curso que é oferecido de tempos em tempos pela Faculdade de Qualitas, então, muito bom para quem não conhece, não domina a técnica, então, assim, vale a pena fazer. Lembrar que a gente também tem a possibilidade do uso do clotrimazol a 1%, principalmente para as feridas cutâneas, mas para aplicação em plano nasal, então, assim, como uma estratégia para melhorar a eficácia, considerando que, normalmente, um gato com esporotricose nasal, o fármaco, a concentração sérica do itraconazol e do iodeto de potássio, muitas vezes tem baixa permeabilidade em cartilagem ou tem baixa concentração sérica nesses tecidos. E aí faz com que você tenha uma menor eficácia normalmente associada ao produto, né? Então, a gente tem os artigos publicados que sinalizam para a gente o uso do clotrimazol, que é uma ferramenta excelente. Eu uso muito para os gatos com esporotricose nasal e uso muito também nos gatos, principalmente associados a lesões de pele. Então, eu faço uso do clotrimazol na pele também como estratégia para diminuir a carga fúngica normalmente. A gente tem os trabalhos que apontam o tratamento com laser terapia. Então, a laser terapia é uma outra estratégia também. A gente tem alguns artigos, essa é uma terapia que não é nova, mas tem se tornado cada vez mais constante em uso, e acho que ela é bastante interessante porque ela mostra exatamente uma eficácia muito boa. Às vezes, com uma única sessão, ou 2 ou 3 aplicações, a gente consegue ter um resultado bastante consistente e bastante efetivo, né, de cura clínica desses gatos. Bom, a pergunta que a gente sempre faz é assim, tem cura? Sim, tem cura. Nós conseguimos chegar a um estágio de cura. Bom, no Guidelines de esporotricose, né, ele fala que você deve continuar o tratamento das lesões de pele até 1 mês após você ter curado totalmente a pele. Então, né, curou a pele, continua tratando por 1 mês e depois você pode suspender o remédio. Quando você tem a lesão nasal ou nas mucosas, né, a recomendação é que você faça esse tratamento por um período mais prolongado, por até 2 meses. E, infelizmente, a gente tem a questão das recidivas, ou seja, a literatura também fala exatamente da possibilidade de reativação, de nova infecção, mas principalmente da reativação. Essa reativação ela está muito associada a justamente a questão do biofilme e da alta resistência do Sporotrix brasiliense aos fármacos que a gente tem. Tem questões de tratamento, tratamentos que falham, do tutor que não consegue dar o remédio todos os dias. Imagina, eu estou falando de dar uma cápsula de traconazol todos os dias para um gato por um período, às vezes, de 2, 3, 6 meses. Imagina, esse gato é um gato, ele tem comportamento, ele tem muitas vezes um desconforto, ele tem alterações do seu sistema orgânico por conta do próprio fármaco, às vezes para de comer, para de beber, você tem que fazer correções
da sua rota de tratamento e adaptações à medida que você acompanha esse gato. Então, a cura existe, mas é um grande desafio, e temos gatos que estão em tratamentos há muitos anos, né, 1 ano, 2 anos, assim, acabei de atender agora recentemente um gatinho que está há 2 anos tomando remédio. O remédio está funcionando, ele está eficaz, né, assim, ele tem carga fúngica, tem uma remodelação da face, né, assim, então eu continuo com a mesma dose. Então o que, que a gente fez? A gente começou a acompanhar ele com a sorologia, mudamos a estratégia, né, mudamos o fármaco, mudamos a abordagem para a gente poder ver se a gente consegue ter um sucesso do tratamento e diminuir, né, o risco dele ter algum biofilme e curar essas lesões de forma definitiva. Então, é preciso que a gente entenda, que a gente olhe, que a gente estude, que a gente busque opções de tratamento ou estratégias diferenciadas para a gente poder chegar na nossa, né, na nossa condição. E a eutanásia, né, assim, né, ela não é prescrita, ela não é uma condição que a gente tenha que considerar, pensando que é uma doença tratável e curável. Porém, todavia, entretanto, a gente tem a legislação que foi publicada em 2021, que fala sobre a proibição da eutanásia em escala, em animais, e tem o critério, tem uma nota técnica do Ministério da Saúde, falando exatamente dos critérios para a eutanásia. E entre esses critérios, né, estão as doenças muito agressivas, quadros clínicos irreversíveis. Então, é importante que a gente pense na eutanásia, às vezes, como uma estratégia para diminuir o sofrimento dos gatos, gatos que não é possível a gente fazer o tratamento de forma efetiva, ou que os gatos estejam numa condição muito fora ou muito desfavoráveis. Então, assim, às vezes ela está prevista, né, ou é uma condição que a gente pode, às vezes, adotar de forma humanitária, mas lembrar que essa carcaça desse gatinho, né, ou seja, quando ele morrer, ela deve ser incinerada, deve ser descartada de forma adequada, tá? Então, assim, tem cura, né, aqui, né, a gente fazendo, assim, são gatos que depois, às vezes, de 6, 7, 8 meses, a gente conseguiu botar a mão, cuidar desses gatos. Então, assim, tem toda uma dinâmica. Então a gente fica feliz quando a gente consegue chegar no fim de uma jornada e conseguir manipular um gato sem luva, sem máscara. Isso é uma coisa muito importante para a gente, assim, em termos de resultado de tratamento. E aí destacar aqui a sorologia negativa. Então, no nosso processo de tratamento, assim, particularmente no meu processo de diagnóstico e acompanhamento desses gatos, eu faço a sorologia como um critério definitivo de que o gato não está mais infectado, de que ele não tem mais nenhum foco, e aí sim eu posso suspender toda a forma de tratamento e liberar ele para contato com outros gatos de forma mais efetiva, tá? Então, a gente consegue chegar nessa condição de zerar as sorologias, de ter sorologias não reagentes. Isso faz com que a gente fique bastante satisfeito e feliz, né, que mostra exatamente que o nosso tratamento foi totalmente eficaz. Então, assim, aquele gatinho que a gente viu da foto anterior, ele chega para a gente nessa condição, ele ficou mais de 1 ano em tratamento. Muitas vezes a gente teve que parar o tratamento por conta do fígado, da inapetência, da sobrecarga hepática que esses gatos fazem, mas a gente insistiu, continuou, até que ele chegou numa condição totalmente de cura. Então, assim, esse é o nosso, a nossa alegria saber que a gente consegue depois reverter totalmente um tratamento. Mas imagine, 1 ano tomando itraconazol, iodeto, fazendo criocirurgia, então, ou seja, usando todas as armas que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem para poder curar esse gatinho, tá? Nessa condição. Então a gente chega numa condição onde esse gatinho ele vai evoluindo totalmente até a cura clínica, até, né, a gente acompanha com a sorologia e quando ele é negativo a gente fica satisfeito nessa condição. Aqui é um trabalho publicado também nosso, né, mostrando o nosso uso do clotrimazol. Então a gente tem usado bastante, a gente tem mais um trabalho publicado também com a ferramenta, a gente tem trabalho agora com laser, a gente tem trabalho também com crio. Então a gente vai usando todas essas ferramentas para poder, assim, de forma efetiva, ter um bom resultado, né, até que a gente consiga, né, em uma jornada, negativar totalmente o paciente, e aí com isso a gente libera ele de todo o nosso... Às vezes é longo o tratamento, mas é o que a gente tem. Bom, cuidados que nós temos que ter. Então, controlar o fungo do ambiente não é muito fácil, mas normalmente estratégias de desinfecção com, né, hipoclorito de sódio, cremar os animais é uma indicação. Tem lugar que não tem como cremar, então a gente entende que o descarte tem que ser feito considerando a RDC 222 da Anvisa, que, né, considera a esporotricose como material infectante, né? Então esse animal, essa carcaça, ela tem que ser descartada em um saco branco específico, em aterro sanitário efetivo, né? Pensar em estratégia de controle populacional,
ter o cuidado na manipulação dos animais doentes, principalmente separação de outros animais, isolar durante o tratamento, se possível, né? E, obviamente, não usar, principalmente, caixas de madeira, porque o fungo fica, elas são menos higienizáveis. Então, tem todo um cuidado ali, né? A gente tem que destacar, principalmente, o controle populacional, que é uma forma importante de disseminar o contato com o fitoagnóstico e diminuir a população dos gatos de forma geral, tá? Bom, a gente tem recomendações, né, nos guidelines da Fiocruz, a gente trabalha muito com esporo, então a gente fala, né, informações para profissional de saúde, avental, descartável, manga longa, máscara, óculos. Então a gente procura ter um cuidado muito grande, né? E caso você tenha um acidente com arranhadura, perfuração, mordedura, deixar sangrar, fazer uma lavagem adequada com sabão, e procurar o posto de saúde para ver e acompanhar essas condições quando você tiver um acidente. Né? Caixa de transporte, a gente sempre recomenda que os gatinhos que vão para a gente, que eles usem caixas plásticas, evita bolsa, mochila, caixa de madeira, coisas que, tecidos, né, que normalmente assim ficam impregnados com fungo e não são fáceis de higienizar. Então, caixas plásticas e normalmente depois do transporte fazer a lavagem com hipoclorito ou com água sanitária diluída de 1 para 3 por 10 minutos e deixar secar no sol. Então, medidas básicas para diminuir o risco de infecção. E, obviamente, todo o material que você usa, né, mesa, pinça, tem que ser descartável, e o que não for descartável tem que ser autoclavável, né, como uma condição de cuidado para disseminação para outros gatos. Então, existem hoje vários artigos e várias orientações em relação à disseminação da doença como um todo. Bom, nosso desafio é entender que a esporotricose está dentro da saúde única, né? Então, saúde animal, saúde humana e saúde ambiental, e que a gente tem que ter os cuidados e os critérios, principalmente para fazer castração, falar de posse responsável, gatos tratados dentro de casa, a gente tem que incinerar as carcaças, higienizar as areias, coletar as fezes para evitar contaminação ambiental, cuidar das pessoas, usar a EPI, então ter assistência e fármaco de forma geral, notificar os casos suspeitos, e aí é um desafio, porque cada município tem uma regra, né, então, né, a notificação é a forma da gente enxergar o aumento da doença, então é importante que a gente olhe, fazer um diagnóstico e o tratamento precoce. Eu sempre falo assim, né, quando a gente pega o gato com uma ferida pequenininha na pele, você trata com 1, 2 meses, cicatrizou. Quando o gato vem com uma ferida super grande, você leva 4, 5 meses. Às vezes, quando ele está de forma disseminada ou no plano nasal, você às vezes leva 7, 8 meses. É fato também que, por exemplo, assim, né, a gente tem uma percepção, não é um estudo oficial, mas observacional, de que aqui no Rio de Janeiro o tratamento da esporotricose é um pouco mais longo do que em outros municípios onde você não tem tanta pressão, né? E aí, normalmente, esses animais não têm tanta resistência, e aí você tem resultado melhor. Mas aqui no Rio é um desafio bem grande, né, de funcionar. Todas essas informações, elas estão nesse guidelines aqui, que é o guidelines de referência, é um grupo da Fiocruz, é um grupo de São Paulo, é um grupo do Rio Grande do Sul, então tem especialistas, assim, sensacionais, de referência na área de dermatologia, de infectologia, de micologia, assim, que fala exatamente do processo de infecção, e hoje talvez esse artigo é considerado, né, a linha guia, né, para que a gente possa ter uma abordagem sobre a esporotricose. Obviamente a gente tem artigos mais novos, que já falam de outras coisas, como eu mostrei, mas é uma atenção para a gente poder, e é um caminho para a gente poder seguir esse artigo. Bom, esporotricose é um bicho de 7 cabeças, por conta da sua variabilidade, da sua dificuldade, por parecer doença de várias formas, então qualquer ferida na pele parece uma lesão de qualquer outra doença de pele, uma dermatofitose, né, um pênfigo, alguma coisa assim, né? Então a doença comete cães, gatos, então às vezes o diagnóstico ele se torna um pouquinho difícil, muitas vezes. Às vezes o tutor ele faz uma abordagem, ele usa um remédio na pele, e quando vai no veterinário que ele bota lá uma lâmina, ele não encontra, ele acha que não é esporotricose, mas no fundo é esporotricose. Então é uma doença complexa, hoje de muita resistência no Brasil e disseminada de forma grande ambiental. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande, lembrar que o gato, na verdade, ele não é o culpado da doença, ele é uma vítima da doença, tanto quanto nós, tá bom? Isso aqui é só uma abordagem rápida, né? Só um olharzinho para a gente poder
ver o que a gente tem aí de desafio. Convido vocês a conhecer a página da Faculdade Qualitas, ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos de dermatologia, onde a esporotricose é abordada, a gente tem o curso de clínica médica, onde também, no módulo de doenças infecciosas e dermatologia, a gente tem a abordagem da esporotricose, a gente tem cursos específicos, então visitem a Faculdade Qualitas, olhem um pouquinho e que vocês tenham gostado e uma ótima, né, noite para vocês. Muito obrigado e nos encontramos na próxima abordagem. Um abraço, fiquem com Deus.